Então, continuando. Agora vamos falar finalmente de intervalos reais. O conceito de intervalos reais vocês já têm intuitivamente. O intervalo, ele é uma parte de algo, é um pedaço de alguma coisa. Então, quando a gente fala em intervalos reais, especificamente intervalos reais, ele é uma parte da reta numérica, ele é um pedaço dessa reta numérica. Então, nós temos tipos de intervalos diferentes. Vamos iniciar pelo intervalo fechado. O que seria um intervalo fechado? Ele é um pedaço dessa reta, onde ele tem o começo e o fim, e ele é fechado por quê? Porque esse início e esse fim pertence ao intervalo. Então vamos lá, vamos pegar desde o início então. Os intervalos reais são subconjuntos, ou seja, o que é um subconjunto? Ele é parte dos números reais. Serão caracterizados por desigualdades. O que é uma desigualdade? Esse símbolozinho aqui, ó. Isso é uma desigualdade. São caracterizados por desigualdades conforme veremos a seguir. Considere dois números reais A e B, sendo A menor que B. Então, quando a gente considera dois números reais, eles podem ser quaisquer números reais. Quaisquer mesmo, pode ser racionais, pode ser irracionais, qualquer tipo de número. A única condição que nós temos é que A tem que ser menor que B. O que isso quer dizer? Quer dizer que A está à esquerda de B. A é menor do que o B. Então, o que seria esse intervalo fechado? Seria representado dessa forma. Como o A é menor do que o B, então ele está à esquerda. Então a gente representa desse jeito. E aqui nesse extremo, na bolinha, eles são fechados. Ok? Então qual que é a notação para isso? Usamos o cochete. Então o cochete fechando em A e o cochete fechando em B. Então nós temos um intervalo que vai de A até B, fechado em A e também fechado em B. Quem que é esse intervalo? Ele é formado por todos os números x que pertencem aos reais, ou seja, são todos números reais, tal que esse x está entre o A e o B. Ele é maior ou igual a A e menor ou igual a B, certo? A esse intervalo pertence todos os números compreendidos entre A e B, inclusive o A e o B faz parte desse intervalo. É só observar aqui no sinalzinho de igual, certo? Então vamos para um exemplo numérico. Então considere o intervalo fechado entre 2 e 5, ele é um intervalo fechado. Isso quer dizer então que ele é formado por todos os números x que pertencem aos reais, tal que esse x está entre o 2 e o 5, podendo ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5, ou menor ou igual a 5. Então são todos os números que existem, os infinitos números que existem entre o 2 e o 5, inclusive o próprio 2 e o próprio 5. Por isso é um intervalo fechado. A esse intervalo pertencem todos os números compreendidos entre 2 e 5, inclusive o 2 e 5. Intervalo aberto. Então, agora nós temos o intervalo aberto. Qual que é a diferença do intervalo aberto? Observe aqui a bolinha, bem aqui em A. Significa que o número A não está nesse intervalo. E aqui também está aberto em B, é uma bolinha aberta. Como que seria isso, então, a notação para esse intervalo? A notação é o cochete aberto, observe que está para o lado contrário agora, em A, e também aberto em B. Então é um intervalo formado por todos os x que pertencem aos reais, tal que esse x ele tem que ser maior do que o A, estritamente maior, ele nunca pode ser o A, e menor do que o B, estritamente menor que B. Então são todos os infinitos números que existem entre A e B, porém ele nunca poderá ser o A e nem o B. Eu posso chegar aqui o mais perto que eu queira aqui de A, mas ele não pode ser o A. E eu posso chegar aqui o mais perto de B, e eu nunca posso chegar no B, porque é um intervalo aberto. Então isso quer dizer que A não pertence ao intervalo. O A não faz parte desse intervalo, e nem o B também faz parte. Ok? A este intervalo pertencem todos os números compreendidos entre A e B, não incluindo nem A e nem B. Um exemplo numérico para isso. Então nós temos um intervalo aberto entre 2 e 5. Então observe o cochete, ó, ele está aberto aqui no 2 e também está aberto aqui no 5. Quem é esse intervalo? Ele é formado por todos os números x que pertencem aos reais,
tal que x tem que ser maior do que 2 e menor do que 5. Então ele é estritamente maior, ele não pode ser o 2. E ele é estritamente menor do que o 5. Então aqui eu posso chegar ao quanto eu quiser próximo do 5. 4,999999999. O quanto perto eu posso chegar, eu posso tentar, mas eu nunca vou chegar até o 5. Da mesma forma até o 2, ok? Então são os números que compreendem entre 2 e 5, com exceção do 2 e do 5. Então essa é a diferença do intervalo aberto para o intervalo fechado. Mas nós podemos ter um intervalo que pode ser aberto de um lado e fechado do outro. Vamos ver aqui. Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. O conceito é o mesmo, só que agora a esquerda está fechado e a direita ele está aberto. Então ele é formado por aqui, ó, fechado à esquerda e aberto na direita. Então quem são os elementos que pertencem a esse intervalo? São todos os números x que pertencem aos reais. Tal que esse x ele pode ser maior ou igual ao a e menor que b. Então ele pode ser o A pertence a esse intervalo. Já o B não pertence, ele é bolinha aberta aqui em B. Então nós temos um exemplo numérico aqui. Então a anotação, né, intervalo fechado em 2 e aberto em 5. Então ele é formado por todos os números reais compreendidos entre 2 e 5, sendo maior ou igual a 2, ou seja, bolinha fechada no 2 e bolinha aberta no 5, porque ele não pode ser, pode ver que não tem o símbolo aqui, ó. Ele não pode ser o 5, certo? Na hora de fazer no caderno, eu aconselho a vocês a fazerem a bolinha bem pintadinha para representar quando for fechado, e fazer uma bolinha maiorzinha quando for aberto. E aqui na parte do intervalo, vai fazendo risquinhos assim, ó, para cima e para baixo. Ou pode mesmo usar um lápis de cor, ok? Então vamos para outro exemplo. Então aqui nós tínhamos o que é fechado à esquerda e aberto à direita. Agora vamos para o outro. Agora nós temos um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. É a mesma ideia. Só que agora ele está aberto na esquerda e fechado na direita. Então essa representação na reta e a notação para dizer isso, a linguagem matemática para dizer isso, seria dessa forma. Então observe aqui, ó, intervalo aberto em A e fechado em B. Então, quem são os elementos desse intervalo? São todos os números reais compreendidos entre A e B, sendo que ele é maior do que A, estritamente maior que A, ele não pode ser o A. E menor ou igual a B, ele pode ser o próprio B. Ok? Bom, e tem um exemplo numérico, já nem preciso comentar ele, é a mesma coisa, tá? Então ele não pode ser o 2, são todos os números que estão entre 2 e 5, com exceção do 2. Certo? Até o 5, e o 5 pertence porque é bolinha fechada aqui. Então essa é a notação desse intervalo. Agora vamos para os intervalos infinitos. Intervalos indicados pelo símbolo de infinito, ok? Então temos esse primeiro aqui, que ele é o quê? Ele é um intervalo que vai de A até o infinito, ou para o infinito. Quando a gente fala até o infinito, é uma força de expressão, porque nós não chegamos no infinito. O infinito não é um lugar, não é um número, ele é uma ideia. Então nós nunca alcançamos o infinito. Que podemos dizer então que esse intervalo vai de A para o infinito. Então qual que é a notação para isso? Ele é a bolinha aberta, observe aqui a bolinha aberta, em A, e está indo rumo ao infinito positivo. Eu vou ter que simbolizar, quando eu estou indo para a direita, quer dizer positivo. Quando eu vou para a esquerda, ele é negativo. E no infinito, a gente nunca pode fechar o infinito, eu não consigo chegar lá no infinito. Então sempre que eu for utilizar o símbolo do infinito, o colchete será aberto e nunca fechado. Porque não conseguimos fechar o infinito, e como aqui no exemplo do 5, aqui a bolinha fechada, é impossível a gente chegar no infinito. Então ele é uma ideia, é um conceito, ok? Então sempre que aparecer o infinito, o intervalo será aberto no infinito. Então como que a gente apresenta isso? É formado por todos os elementos x que pertencem aos reais, tal que x ele é maior que A. Ele é estritamente maior que A. Ele está à direita. Essa notação aqui, ó, vocês têm que entender que isso significa que x está à direita de A. Vamos já para de baixo aqui, ó.
x ser menor do que A significa que x está à esquerda de A, mas não pode ser o A. Já, aí observa que ele está vindo lá do infinito negativo e vai até A, ok? Intervalo aberto também. Já no de baixo, é a mesma coisa com o primeiro exemplo, esse terceiro aqui, só que com a diferença que agora é um intervalo fechado em A. Então o A faz parte, o A pertence a esse intervalo aqui. Então nós temos um intervalo que é o que? Nós temos aqui o x maior ou igual a A. Então são todos os elementos que estão à direita de A, inclusive o próprio A, ok? Da mesma forma vale para o de baixo, só que são os elementos que estão à esquerda de A. Então nós temos o que? São todos os elementos reais, tal que é menor do que o próprio A ou igual ao A. O A pertence porque é bolinha fechada. E, por último, essa reta. Observe que ela está inteiramente completa. Inteiramente completa. Ou seja, ela é o próprio, essa reta é o próprio conjunto dos números reais. Então, o próprio conjunto dos números reais a gente poderia representar dessa forma. Então, ele vem aqui lá do menos infinito e vai para infinito positivo. Ok? Os símbolos reais, os números reais A e B são denominados extremos dos intervalos. Ok? São extremos, são pontas do intervalo. O intervalo é sempre aberto na indicação do infinito, foi o que eu acabei de dizer ali. Ok? Então aqui nós temos agora um exemplo de um exercício resolvido, que são os exercícios que vocês têm que fazer lá no caderno. Parecidos, é um exemplo similar àqueles que vocês já fizeram. Representar na reta real os intervalos aberto em -1 e fechado em 3. Ou seja, eu quero os números entre -1 e até o 3. Certo? Quem são esses números? Ó, aqui a forma de representação, certo? A linguagem em notação. Então tá aqui a representação, bem simplesinho. Então ele é aberto, ó, só observar o colchete, em -1 e até o 3, ok? Na B é o intervalo fechado em 2 e fechado em 6, são os elementos que estão entre 2 e 6, inclusive o próprio 2 e o próprio 6. Então, de 2 e 6. Vocês observem que o tamanho que a gente utiliza não tem escala. Inclusive, a quantidade de elementos que existe aqui, apesar que aqui vai dar certo, né? Entre o -1 e o 3 são 4 unidades. E entre o 2 e o 6 também são 4 unidades. Mas não há necessidade, tá? Não existe questão de unidade aqui, neste caso, ok? E no último aqui, exemplo do exercício resolvido, é o intervalo que vem do menos infinito até o 1, intervalo aberto em 1, bolinha aberta, ok? Outro exemplo. Escreva a anotação para os seguintes intervalos representados na reta real. Então eu vou deixar esses dois aqui, são bem simplesinho. Na verdade, né, até o C também, bem simplesinho. Mas é só questão porque quando vocês observam, vocês se deparam com uma raiz, vocês acham que é algo difícil, algo complicado, mas não tem nada de difícil complicado. Raiz de 3, nada mais é que um número irracional. A gente não vai extrair essa raiz, não precisa soltar o monstro da raiz. Deixa ele aqui dentro, ó, bonitinho. Isso é um número, raiz de 3, e é um número irracional. Então o que seria esse intervalo? Eu vou observar, bolinha fechada. Então, colchete fechado na raiz de 3. Vai até onde? Ele está seguindo, ó, está indo lá para o infinito. Segue rumo ao infinito. Então ele é um intervalo fechado na raiz de 3 até o infinito positivo. Lembrando que eu nunca fecho o infinito, ok? Então ele é formado por todos os x que pertencem aos reais. Tal que esse x, ó, ele está à direita. Aqui está mais escuro aqui, ó. Então esse x é maior ou igual à raiz de 3, ok? Aqui tem uns exercícios que seria interessante vocês fazerem ele, praticar. Eu vou disponibilizar esse material lá no Google Class para vocês. E seria bem interessante vocês fazerem esses exercícios aqui só para praticar essa notação e a linguagem matemática. Porque eles são bem fáceis mesmo. Não tem nenhum segredo, nenhum deles. Esse exercício 62 e o 63, um é o contrário do outro. No 62, pede para você representar na reta real os intervalos. Esses intervalos que você tem que fazer na reta.
É como se fosse fazer isso aqui, ó, colocar uma reta e representar lá entre o 6 e o 8, bolinha fechada no 6, bolinha fechada no 8. E o exercício 63 é o contrário, ele é o oposto. Então é só observar aqui, ó, tá escrito: escreva a anotação para os seguintes intervalos representados na reta real. Então você vai observar essa reta e vai escrever da forma como que está aqui no 62. Como ficaria essa A aqui, ó? Ele é um intervalo fechado em -4 e fechado em 7. É dessa forma que a gente representa, do 4 ao 7. E quem seriam esses elementos? Seriam todos os x que pertencem aos reais. Tá ok? Esse x é maior ou igual a -4 e menor ou igual a 7. Seria interessante vocês fazerem esses exercícios aqui. Ok? Então, por enquanto é isso. Depois eu gravo uma outra aula com operação entre intervalos. Ok? Até mais, um abraço e até logo.